embaixo, ó, depois da imagem, é os Tudor, é os Stuart. Então, eles que assumem ali, nós já falamos sobre isso, né? É o Jaime I, depois seu irmão Carlos, e é um mais desastroso que o outro. E uma coisa que eles fazem são perseguições àqueles que não seguem as orientações, perseguições políticas e perseguições religiosas. A Rainha Elizabeth consolidou o anglicanismo, só que ela convivia muito bem com os puritanos e com os cristãos, né? Então, ela não vou dizer que ela respeitava totalmente, mas ela deixava, né? Enfim. E o Stuart não, né? A dinastia Stuart, ele perseguiam todos aqueles que não eram anglicanos. E os puritanos são aqueles lá, né, calvinistas, lembra das ideias calvinistas? Primeiro foi Martinho Lutero com o luteranismo, depois os calvinismo, que tinham a ideia da predestinação. Falava que o ser humano já nascia predestinado à salvação. Se ele tivesse uma vida na qual ele no decorrer dela, ele tivesse sucesso, isso quer dizer que ele estava predestinado a Deus. Caso contrário, né, a salvação. Não. Então, esses eram aí, né, os puritanos. Então, houve na Inglaterra 2 revoluções, claro, para acabar com a dinastia Stuart. Entre as mais famosas, né, é a puritana, que está aqui em negrito, e a gloriosa, né? A gloriosa de Oliver Cromwell, na qual é gloriosa porque ele está numa república, a única que teve lá, depois voltou a ser monarquia, ser um único derramamento de sangue. Ah, professora, esse é assunto para o ano que vem. Claro que é, mas a gente tem que entender aqui por que eles foram, depois dessa guerra civil, essa loucura toda, desse caldeirão efervescente lá na Inglaterra, por que eles decidiram cruzar o oceano e vir para a América? Vieram para a América. E nessa vinda para a América vieram muitos puritanos. Não aguentavam mais. Pra vocês terem uma ideia, o rei Stuart invadiam as igrejas. E dentro da igreja fazia imposição. Agora você imagina você estar lá dentro do seu templo religioso, seja ele qual for, ou não. E aí guardas oficiais entram e te obrigam ali a acessar tudo. Porque a partir daquele momento você pertence a uma nova ordem religiosa. Então, as loucuras que aconteciam na época, tá? Então, quando eles vieram para a América, fundaram as 13 colônias. Por isso que chama colonizações tardias, porque foi bem depois de Espanha e Portugal. Fundaram as 13 colônias e já vamos colocar aqui na página seguinte, mas antes homenagearam a primeira cidade deles ali, Virgínia, em alusão à rainha, né? A virgem que não se casou. Tá? Mas antes vamos aqui grifar a dinastia Stuart aqui, tá? Depois da imagem é o segundo parágrafo, tá? Enquanto vocês grifam na página 31, eu leio com vocês. Vou colocar aqui, ó. A dinastia Stuart, tá? A dinastia, esqueci o A, peraí. Stuart. Pronto, agora foi o A. Pronto, pode grifar. A dinastia Stuart foi marcada por turbulências, como havia dito para vocês há pouco. No plano religioso, como era anglicana, a família concentrou-se nas perseguições a grupos não anglicanos, como os puritanos, protestantes ligados à burguesia, e os católicos. No plano político, os membros do parlamento procuraram ampliar seus poderes, reduzindo o do monarca. E claro que os Stuarts não gostaram, o Jaime I, sabe o que ele fez? Fechou o parlamento. Né? Fechou o parlamento, quem manda o rei sou eu quem mando. Diferente da rainha anterior, tá? As crises políticas e religiosas da primeira metade do século XVII resultaram aí na eclosão de várias revoluções inglesas, puritana e gloriosa. O cenário conturbado incentivou muitos ingleses, sobretudo os que sofriam perseguições religiosas, buscar a América. A Inglaterra enfrentava problemas sociais, como cercamentos de terra no fim da Idade Média. Isso nós vamos estudar tudo no ano que vem, tá? E o êxodo rural levou as pessoas desempregadas do campo para a cidade. As terras no final da Idade Média, ela foi se tornando ali coletiva, todos podiam trabalhar. Agora houve os cercamentos de terras, né? O que é os cercamentos? Eles começaram a dar essas terras para alguns grupos de pessoas influentes,
poderem ampliar ali os seus negócios. Então, as terras que não tinham dono, que eram de todos, agora passou a ter donos. Então, principalmente, eles criavam ovelhas, tosquiavam ovelha, né, para o algodão ali da indústria têxtil. E aí inicia-se aí, o que nós vamos estudar mais à frente, a primeira revolução industrial. E muitos camponeses saíram aqui do campo e foram para as cidades, tá? Então a cidade foi recebendo essas pessoas que não tinham mais casa, não tinham mais trabalho, e teve um grande problema, que ao chegar às cidades, a cidade não tinha um planejamento para receber. Então as pessoas foram se aglomerando em locais insalubres, né? Sem segurança, sem comida, sem água potável, com esgoto céu aberto, proliferando ali muitas doenças, enfim, tá? Era esse cenário aí que a Inglaterra, além de todos os problemas, as pessoas que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza, procurando trabalhar nessas empresas agora, que é a Revolução Industrial, na qual a mão de obra delas, o trabalho manufaturado no campo, foi substituído por máquinas. Então elas foram atrás das indústrias para trabalhar. E aí elas foram ali, né? Primeiro ficaram no centro, depois ao redor de Londres e por aí vão ali se aglomerando e vão formando as cidades, tá? Mas aí vem a peste negra e vem todos aqueles problemas que nós já estudamos aqui com as cidades, né, que foram crescendo sem planejamento. Da página 32 e 33, ele fala exatamente das 13 colônias, tá? Então, eu já falei sobre esse assunto, nós só vamos localizar. 32 e 33, comigo aqui, todo mundo, ó, páginas, tá? Opa, desculpa. Páginas 32 e 33, tá? Principalmente o mapa da 33, principalmente, tá? Foi. Que aqui nós temos aqui, por exemplo, a Virgínia, né? Bom, eles vieram para cá, fundaram as 13 colônias. Quando eles chegaram, foram bem recebidos pelos nativos, tiveram ali uma sintonia. Os nativos, eles chegaram cansados, chegaram desorientados, chegaram com fome. Os nativos o receberam, fizeram banquetes para ele. Daí veio aquele dia mais importante das festas dos Estados Unidos. Eu diria sem sombra de dúvida, que esse dia é mais importante até que o Natal, que é o Dia da Ação de Graça, né? Nos Estados Unidos, comemora-se em novembro o Dia das Ações de Ação de Graça. E vocês podem observar aí nos documentários, nos filmes, enfim, que esse dia as famílias se reúnem, vem gente de todo lugar, os filhos que estão estudando voltam para casa, porque é o Dia da Ação de Graça, que é considerado o dia mesmo que os ingleses chegaram, né, e foram bem recebidos ali, bem parecida com essa imagem aqui, que era conhecido como os peregrinos, né, da página 32. Depois, há uma reviravolta, né, enfim, esses mesmos peregrinos vão tomar as terras desses nativos americanos, que são os ameríndios, que nós também estamos estudando. Então, esse Dia da Ação de Graça é o dia da família mesmo nos Estados Unidos, mais importante até que o Natal. Porque o Natal é muito comércio, tem a neve, tem aquela coisa toda, tá? Então, as 13 colônias inglesas na América do Norte, né? Então, ele fala que ao chegarem, acompanharam das famílias, abaixo da imagem, acompanharam das famílias, os colonos vinham não apenas para povoar a nova terra, mas com firme propósito de se estabelecer em uma nova pátria. Eis porque defende a existência da América do Norte em uma nova mentalidade colonial, diferente daquela da Ibérica. Eles não queriam fazer o mesmo que estavam fazendo a Espanha, tá? E Portugal. O novo modelo é chamado de povoamento. Então, o modelo que nós estamos estudando de Espanha e Portugal é de exploração. Eles primeiro vão povoar. Então, eles falam, chegamos, estabelecemos, temos que povoar isso aqui, para não perder, né? E eles falam, em oposição à de exploração, que é da Península, que é dos ibéricos, né? Marcada na América Ibérica, onde as colônias eram destinadas a desenvolver a economia, complementar a metrópole. A faixa que ia da Geórgia ao sul, aqui ó, vocês podem observar enquanto eu falo aqui, ó. Geórgia, no mapa, né? Ao sul, as colônias da Nova Inglaterra, ao norte, formam a América Inglesa. Nessa faixa, distinguem-se 3 áreas coloniais do norte e colônias centrais, que é as colônias do sul. Então, agora, nós vamos separar entre colônias do norte e colônias do sul.
Colônia do Norte, ela fazia uma agricultura bem parecida com o que eles faziam lá na Inglaterra. Então, olha só, eles vieram para cá, se estabeleceram e encontraram um clima favorável àquele que eles já... Pera só um... Desculpa, meus cachorros. Mas é lixo, não tem jeito. Eles encontraram um clima favorável do que eles já tinham na Inglaterra. Então, eles plantavam os mesmos produtos. Eles já faziam a agricultura que eles conheciam. Os colonos do sul já foi diferente. Eles implantaram aqui, já ligados aqui. Olha o lado aqui nesse mapa, né? Com a Costa Rica, já ligado ali onde estavam produzindo açúcar, já começaram a fazer comércio, olha como que eles são danados. E aí eles trocavam melaço, cana-de-açúcar, rum e escravos. Então já começou ali, ó, as 13 colônicas, América Central, escravo, né? Então, ficou conhecido aí como comércio triangular, tá? Inglaterra, 13 colônias, aí ia lá para África. Inglaterra, 13 colônias, África. Então era conhecido, se você observar, faz um triângulo, né? Que esse livro não foi tão feliz, esse triângulo aqui, mas outros mostram mais claramente. Então inicia-se em comércio triangular. Os puritanos, né? Ou os peregrinos, mais conhecidos, que estavam no norte, eles já tinham um modo diferente. Eles já buscavam ali as ideias iluministas, já foi plantando essa semente ali, né? Então, eles não tinham muito escravos, porque eles não eram muito adeptos eles queriam a industrialização. Então, eles trabalhavam muito a agricultura, mas já tinham umas ideias para o futuro mais, né, voltadas aí à independência, à industrialização. E os colonos do sul, não. Eles queriam, eram poucos, mas eram grandes latifundiários, influentes, grandes compradores de escravos e que ganhou muito dinheiro. Sabe por quê? Porque a Inglaterra negociou direto com eles. A Inglaterra não tinha interesse nas colônias do norte, porque a Inglaterra tinha os produtos na quais eles estavam produzindo aqui na América. Mas os colonos do sul, não. Os colonos do sul, o que oferecia para a Inglaterra? Principalmente o rum. Tabaco e rum. Tabaco, né, que é o principativo ali do cigarro, e o rum. Então, a Inglaterra, o que a Inglaterra fez? Aqui agora é colônia da Inglaterra, certo? Então, a Inglaterra mandou um governador, ó a página 33, lá em cima, governador. Mandar um governador para ficar em cada estado, né, das 13 colônias. Esse governador, ele é observador nesse primeiro momento. E sabe por quê? Porque a Inglaterra deu autonomia aí para os peregrinos que aqui vieram. E aí eles resolviam tudo, o governador estava ali, participava das decisões e reportava à Inglaterra. Mas aqui, então, aqui no sul é diferente, porque a Inglaterra, né, ganhava muito dinheiro com os colonos aqui do sul, tá? Então... na página 34, nós já observamos a colonização inglesa no Caribe. Coloca aí na página 34. A colonização inglesa no Caribe, tá? Que é o que eu falei para vocês ali há pouco, sobre a exploração, principalmente ali, né, do açúcar. Levaram o açúcar, né? O açúcar... Ai, eu não queria errar, mas o açúcar é uma planta indiana ou chinesa? Não, e chinesa, da China para a Índia. Da Índia, eu vou pesquisar, mas tenho quase certeza aqui, né? Então, ó, origens do açúcar. É China ou eu esqueci, muita informação me deu branco. Ó, açúcar. Ele já fala logo aqui, né? É isso mesmo, né? Deixa eu ver se ele fala logo aqui pra mim. É da Índia mesmo, acertei, né? Então, da Índia, foi pra China. Da China, os portugueses levaram para a África, depois trouxeram para a América. Então, isso para o Brasil, né? Depois do pau-brasil, o Brasil colonial açucareiro, inicia-se, depois do açúcar, a mineração, que é a exploração do ouro. Então, o Brasil...
também produzimos açúcar. Mas aqui agora, a colonização inglesa no Caribe. Todo mundo na 34, comigo aqui para encerrar nossa aula. 34, né? As ilhas inglesas foram exploradas, vou ler as partes mais importantes, tá? Segundo parágrafo, pode grifar. As ilhas inglesas foram exploradas para a produção de açúcar e tabaco. Como a população indígena da região havia desaparecido, eita, que controverso isso, né? No século XVI, em meio à exploração dos espanhóis, adotou-se a mão de obra escrava africana, que estimulou o grande ali, né, tráfico em escala. Então, eles não tinham mais índios para trabalhar, porque os espanhóis não desapareceram, eles dizimaram, eles acabaram com os incas, os maias, qualquer civilização ameríndia, os espanhóis. Esse nome desaparecer aqui é bem controverso, né? Como não tinham mais os primeiros, né, os primitivos aqui das terras, eles trouxeram aí os escravos para plantar, os cativos de origem africana, né, para plantar açúcar. Também aqui os reflexos desse processo pode ser notado ainda hoje nas ilhas do Caribe. A antiga população autóctone foi dizimada e a população atual tem predomínio afrodescendente, assim como no Brasil, tá? Obrigado, Lucas. Bom, domínios das colônias inglesas, francesas e holandesas. Então, eu vou explicar rapidamente, né? Primeiro, a Companhia da Nova França, que já está aqui em negrito, não reconhece, lembra que não reconhece o início da aula, eu falei dos tratados de Tordesilhas, e dá de ombro, assim, mesmo para a França, para Portugal e Espanha. E eles vêm aqui para o Brasil, instalam-se no Rio de Janeiro, e lá, com o apoio dos índios tamoios, que nós já falamos sobre isso, vão se instalar a França Antártica. E os índios tamoios tinham acabado de um conflito muito sério com os tupinambás, e olha só, João Ramalho casou com uma índia dos tupis, tá? Tupiniquins, desculpa. Ele casou com a índia dos tupiniquins, e aí ele dominou aquela aldeia e fez com que eles brigassem com os tamoios. Então os tamoios tinham um ódio mortal dos portugueses. Quando os franceses chegaram, eles abraçaram as ideias dos franceses. Então, como eles apoiavam os franceses no Rio, e lá por muito tempo se tornou a França Antártica, muito tempo, eles tiveram, por 2 expedições, eles não conseguiram tirar os franceses do Rio de Janeiro. Os padres, a missão jesuítas, né, muito danados, convenceram os índios a retirar o apoio aos franceses. Foi quando Estácio de Sá, governador geral agora, conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então, eles saíram de lá e subiram o litoral até Maranhão, que nós conhecemos hoje por Maranhão, e fundaram a cidade em homenagem ao rei de São Luís, Saint Louis. E lá eles tinham ali o objetivo principalmente explorar as especiarias da região, canela, as especiarias, porque o que eles queriam mesmo, né, e o que eles faziam mesmo, os franceses, era interceptar os navios que saíam da América Espanhola, e eles roubavam ali todo o metal precioso desses navios, tá? E os holandeses, que está aqui na página ao lado, né, esses aqui, os holandeses, tiveram ali uma outra atuação mais feliz, eu diria, né, no litoral brasileiro. Mas antes, vamos grifar aqui as partes mais importantes aqui, ó. Ele começa lá no início, fala assim, ó, a exemplo da Inglaterra, a França iniciou tardiamente as conquistas no mundo, além da Europa. A razão foi a dificuldade em promover centralização política em virtude das guerras religiosas no século XVI, que foi pondo ali católico e protestante. É certo que na primeira metade do século XVI, os franceses já visitaram o território americano, provocando reação da coroa portuguesa e espanhola. Todavia, essas primeiras investidas eram nações isoladas de piratas e de mercadores particulares e não constituíam atitudes sistemáticas, né? Eles eram particulares, não tinha nada a ver com o Estado francês. Algumas dessas ações foram empreendidas por piratas e contrabandistas na costa brasileira em busca de pau-brasil e animais selvagens. Então, assim, como a costa era muito grande, essas primeiras missões que eram particulares, eram piratas ou particulares, levaram muito pau-brasil para a França, mas nada tinha a ver ainda com a missão aqui, ó, da Companhia da Nova França, tá? Aí ele fala aqui, ó,
Depois da fundação de Porto Real, em Quebec, eles já lá em cima, já na América do Norte, né, já no Canadá, os colonos franceses estabeleceram seus domínios para as áreas que foi denominada de Louisiana, fronteiriça ao território colonizado pelos ingleses. Para tentar dinamizar a Nova França, a coroa francesa autorizou uma companhia, a criação aí da Companhia da Nova França, empresa que recebeu o Estado monopólio para a exploração de 15 anos em troca de obrigação de enviar 4 mil colonos católicos, né, que intensificasse o povoamento francês, a região, e expandisse o território. A Companhia Francesa invadia o território, né, colonizar o território, tinha que mandar lá os 4 mil colonos católicos, né, e expandir o catolicismo. Então era uma missão ali apoiada pelo catolicismo, tá? Bom, ele fala aqui, ó, a missão francesa América foi ocupada por padres jesuítas e por alguns colonos católicos. A presença do clero católico quase inviabilizou a França, né? E durante o reinado de Luís XIV, a Nova França passou para administrar direta a coroa. Por isso que quando eles invadiram aqui São Luís, né, colonizaram, eles colocaram ali o nome da capital como homenagem a Luís, né? Porque é Santo Luís. Até hoje tem um busto lá, né? Que comandou ali a colônia em frente à prefeitura de São Luís, tá? Então vamos lá. Além disso, ó, o Louisiana repetiu o modelo adotado no Canadá na exploração de pele, mão de obra indígena, ação evangelizadora dos jesuítas. Embaixo ele fala também, além da América do Norte, nas ilhas de Saint Domingues. Então, a ilha de Saint Domingues, que é a atual Haiti, ela foi denominada um lado espanhol e um lado francês. Holanda no mundo colonial, para encerrar a nossa aula. A Holanda, a participação holandesa ocorrida no colonial, começou em 1609, depois da independência da Holanda. A Espanha dominava, colonizava a Holanda, e a Holanda conseguiu a independência da Espanha. Foi criada a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. Então eram duas companhias, uma explorar o lado oriente do mundo, o outro explorar o lado ocidente do mundo, tá? Iniciou-se ali o que eles chamam de guerras comerciais, das quais os holandeses participavam ativamente, a fim de garantir a atuação das empresas nas diversas áreas de exploração do mundo. A ocupação do Nordeste colonial do Brasil, por exemplo, foi parte desse projeto, tá? As companhias das Índias atuaram em outras regiões do mundo, colonos holandeses foram para o sul da África, Cabo, onde posteriormente foram denominados Boeres, e para a Indonésia, né? Holanda e Portugal, para a América do Sul, Guiana, Holanda, atual Suriname, e tentáculos coloniais da Holanda também chegaram à América Central, produtoras de açúcar. No Brasil, eles se estabeleceram no Ceará, Pernambuco, né? Desculpa, eu errei, Pernambuco, não é Ceará. Se estabeleceram no Pernambuco, em Recife, né? Chegando lá, o Brasil era colônia açucareira, né? Estava falando do Brasil colonial açucareiro. Os engenhos onde plantava, moía ali a cana, todos escravos, né? Fazia os torrões de açúcar, né? Que os torrões eram parecer pão de açúcar. E esse pão de açúcar era vendido para a Holanda. Então eles já sabiam que aqui tinha açúcar, né? Por isso que vem o nome pão de açúcar. E aí ele é vendido, e lá que eles refinaram. Então quando eles chegaram violentamente no Recife, os grandes fazendeiros, latifundiários, grandes donos de engenho foram embora para a Bahia com medo dos holandeses. Então os holandeses invadiram os engenhos, reestruturaram, reconstruíram, porque muitos antes de ir embora quebraram tudo. E muitos escravos escaparam nesse momento. E muitos escravos escaparam ali da senzala, porque nós estamos falando do Brasil colonial, e foram para a Serra da Barriga, que é onde nós conhecemos ali os maiores quilombos, né, da nossa história. Foram muitos, mas o maior deles era o quilombo de Palmares, Maceió, ali, Alagoas, Serra da Barriga, tá? Então, eles se estabeleceram, Maurício de Nassau veio ali para
para o Recife. E até os dias de hoje você encontra vestígios na cultura, na arte, na comida, na arquitetura. A primeira ponte da América Latina é de Maurício de Nassau. Recife é conhecida como a Olinda, a Veneza brasileira, porque tem muitas pontes nos seus lagos. Isso até construir os vários fortes, resistiram muitos portugueses, mas os portugueses vieram e conseguiram depois tirar os holandeses de lá, tá? As companhias de comércio foram criadas para facilitar, aqui na página 36, para facilitar ali o acordo entre eles. Vamos falar mais das companhias do comércio semana que vem, que eu não vou falar rapidamente aqui não, tá? Então, para casa, a página 37 e 38. E assim como combinado, eu vou liberar o Socrative. Vamos lá. Eu vou liberar o Socrative agora no intervalo, mas vocês podem entrar 11h30. Eu libero antes, que tem gente que prefere fazer com mais calma, tá? Até 12h10, né? 11h20 até 12h10 e mais chamada mesmo eu faço 11h30, tá? Que eu faço a chamada para reportar a coordenação quem que não entrou para fazer atividade. Cuidado, não adianta entrar 12h09 para fazer atividade, que ela tem hora para acabar. Perdeu 12h09, você não assistiu minha aula e nem fez atividade, tá bom? Tudo bem? Dá um ok para a professora enquanto eu libero o Socrative aqui com vocês, né? Deixa eu já liberar lá. Cadê esse aqui? Meu Deus do céu. É muita coisa aqui. Deixa eu fechar um pouco. Pronto. Pera aí. Estarei no chat, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no chat, tá? Cadê o Socrative, meu Deus? Opa, achei. Bora lá. Conquista e colonização da América. Primeiro B, vocês podem consultar o livro, tá? Sem problema nenhum. Tá? Já liberando lá. Primeiro B, isso. Conquista e colonização da América. Liberei. Lembre-se, vou fazer chamada às 11h30. Beijos, até semana que vem. Estou no chat a partir das 11h30.